Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Para quem é novo por aqui, eu me chamo Carielle e aqui eu ministro tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E hoje eu venho falar sobre obediência. E eu começo com a pergunta: e daí para a minha fome, se for para saciá-la de forma errada e no tempo errado? O termo que eu utilizo aqui para fome não é fome física, aquela de comida, mas a fome aqui, nesse contexto que eu estou utilizando, é dos meus anseios, dos meus desejos. E como assim, Karine? Eu quero começar lendo a palavra do Senhor aqui em Mateus, no capítulo 4. É uma passagem bem conhecida, né? Sobre a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bora lá. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Somente até aqui, por enquanto. Muitas vezes nos perguntamos, né? O que teria de errado se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, já que ele estava com fome e ele sendo em forma de Deus. E ele era o Filho de Deus, ele podia fazer aquilo, né? É aí que a gente se engana, sabe? Por exemplo, quando lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, vai dizer que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não considerou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, tomando a forma de servo, tendo se tornado em forma de homem. Então, ele renunciou todas as regalias que ele tinha como Deus, como um ser divino. Mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não considerou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou. Ele, aqui na Terra, ele viveu completamente dependente de Deus, do Pai, do Espírito Santo. Ele se esvaziou desse atributo divino, sabe? Jesus, ele tinha o propósito de estar naquele deserto, sabe? Jesus sabia o porquê dele estar naquele deserto, sabe? Foi o próprio Espírito Santo que o conduziu para o deserto. E ele estava com o propósito de ser tentado. Era o propósito de ser tentado pelo diabo. Então, Jesus sabia. Quem mandou ele transformar pedras em pães foi Satanás. E Jesus sabia que o que Satanás estava querendo lhe dizer era: você é o Filho de Deus? Pegue os seus atributos que você abriu mão e transforme essas pedras em pães. Sabe, Jesus sabia que Satanás queria que ele se afastasse do propósito do Pai. Jesus sabia que Satanás estava o tentando para que ele fosse para longe, vivesse longe do propósito de Deus, negasse o propósito do Pai. Assim também pode ser com nós, né? Jesus estava com fome, então era um momento de vulnerabilidade dele, sabe? O inimigo vai se aproximar de nós quando a gente estiver em momentos vulneráveis, sabe? Então, tipo assim, é nesses momentos de vulnerabilidade que o inimigo vai se chegar para nós e vai fazer. Ele sabe que nós estamos com desejo, com fome de algo, e nós estamos ansiando com vontade de algo. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer pra gente que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Sabe? Então, cada um de nós é tentado pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, pelo aquilo que nós ansiamos, sabe? Então, e é nesses momentos de fome, sabe, que o inimigo vai se aproximar de nós. Muitas vezes ele vai, sabe, nos tentar de muitas maneiras, de muitas formas. E Jesus Cristo, ele teve que se posicionar para dizer: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, Jesus Cristo, naquele momento, ele se posicionou ao ponto de: o mais importante não é o meu físico, não é a minha fome, mais importante é a palavra do meu Pai, mais importante é agradar o Pai. Ele quem sabe o que é melhor para o meu físico e também para o meu espiritual. Jesus também, ele não usou os atributos que ele tinha abrido mão. Ele esperou no Pai, ele confiou plenamente na palavra do Pai. Então, Jesus reconheceu: olha, mais importante do que o meu desejo, do que a minha vontade,
é a palavra de Deus, é andar em obediência a essa palavra. Sabe, nós vamos ser tentados também a saciar nossa fome de maneira errada. Nós devemos ter essa mesma postura de Jesus, sabe? De dizer para Satanás: olha só, Satanás, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sabe? Da boca do nosso Pai, sabe? Nós devemos, sabe, andar através dessa palavra, andar em obediência. Jesus Cristo, irmãos, ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo aquilo que ele sofreu, ele aprendeu a ser obediente, sabe? Se Jesus aprendeu a ser obediente, imagina eu e você, sabe? E o amor ao Pai está na nossa obediência. Jesus fala assim: se vocês me amar, guardareis os meus mandamentos. Ele fala assim, que aquele que me ama, o meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos nele morada. Sabe, aquele que ama Jesus guarda os seus mandamentos. Sabe, falar tipo que amo de boca para fora não. Porque nem lá em Mateus no capítulo 7, versículo 21. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, em que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Assim Jesus diz. Sabe, é obedecer, é obediência. Obediência aos mandamentos de Jesus, é obediência àquilo que ele quer da nossa vida. Porque ele vai falar também lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? Sabe, é obediência. Sabe, na antiga aliança, sabe, quando Deus vai lá no Monte Sinai, se revela para Moisés e dá aquelas tábuas da lei, os 10 mandamentos, sabe? O povo de Israel era uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Para que eles fossem separados de todas as terras, para que eles realmente fossem o povo de Deus, eles teriam que obedecer. E eles seriam separados de todos os povos por causa de Deus, por causa de que eles obedecessem essas palavras, os 10 mandamentos, os estatutos e preceitos do Senhor. Era a obediência deles. Não era simplesmente um simbolismo, sabe? Lá em 1 Samuel, no capítulo 4 e 5, vai contar uma história bem interessante, sabe? Sabe, Deus estava disposto a aniquilar a descendência de Eli e de seus filhos, porque Eli honrava mais seus filhos. E seus filhos não conheciam, Ofni e Finéias não conheciam o Senhor, eles não honravam o Senhor, eles desprezavam o sacrifício do Senhor, e Deus estava irado com aquilo. E Deus falou: longe de mim honrar aqueles que não me honram. E é então no capítulo 4 que a gente vê quando os filisteus estão em guerra com Israel, que Israel vai lá batalhando lá com eles e tal, e eles trazem a arca. Aí há um grande barulho lá, os filisteus temem, mas a mão de Deus não estava favorável para o povo de Israel. Sabe o que trazia o favor de Deus para o povo de Israel? Era a obediência. Sabe, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus, mas dentro da arca existia o quê? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, o maná. Então, a arca era só uma simbologia, mas o que traria o favor de Deus, que a mão de Deus fosse favorável com o povo de Israel, era a obediência. Era a obediência deles. Então eles estavam andando contrário à vontade do Pai de Deus. E Deus permite que eles percam a batalha, permite que os filhos de Eli sejam mortos e a arca seja tomada pelos filisteus. E no capítulo 5 a gente vê que a arca da aliança, em vários lugares lá na terra dos filisteus, a gente vê que a mão de Deus também foi lá, para mostrar que ninguém brincava com a presença dele, para mostrar que foi Deus, era a mão de Deus, que a mão de Deus que exalta, que abate, e não era os filisteus que tinha feito com que Israel perdesse. Não foi por causa da grandeza deles, mas foi o Senhor, era a mão de Deus, sabe? Então não adianta a gente ter só uma simbologia, tipo, eu sou cristão, eu sou crente, não. É obediência, sabe? O que nos separa de todos é a nossa obediência, sabe? Que nem eu já citei, aquele que ama Jesus guarda os seus mandamentos. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, não. É aquele que faz a vontade do Pai, sabe? Lá em João, no capítulo 8, no versos 31, Jesus vai dizer sim para os judeus que creram nele. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
E versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então é só, se Jesus falou isso para os judeus, imagina para nós, é permanecer na palavra de Jesus. Obediência, ele requer obediência de nós. Obediência, sabe? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são considerados filhos de Deus. É obediência, obediência ao que ele quer, não o que eu quero, sabe? Se Jesus Cristo aprendeu a ser obediente, imagina eu e você. Então que nós venhamos saber disso. O mais importante não é minha fome, saciar minha fome da forma errada, no tempo errado, não. É fazer a vontade de Deus. Tipo, Jesus Cristo, nessa passagem aqui, de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 ao 4 que eu li, sabe? E tem até o 11 também, essa história da tentação de Jesus, sabe? Tem uma parte que Satanás vai levar Jesus a um lugar alto e vai mostrar todos os reinos e a glória desses reinos e oferecer para Jesus, tipo, ele fala, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus vai falar para ele, afasta-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. E neste momento Satanás se afasta dele e vem anjos e servem Jesus, sabe? Então eu acho que é muito interessante isso, sabe? No final de cada tentação, no final de cada prova, de a gente permanecer fiel, obediente ao Pai, vai vir anjos, sabe? Tem recompensas para nos servir, sabe? A gente tem que nem Jesus, colocar a vontade do Pai acima da minha vontade, sabe? É muito interessante, né? Quando Jesus fala, tipo, em Marcos, no capítulo 8, tipo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, sabe? Tipo, Jesus fala, né, que ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Que é aquele que ama pai, mãe, filho ou filha, mais do que ele não é digno dele. Sabe, é aquele que não aborrecer pai e mãe por causa dele, sabe, não é digno dele. Sabe, aquele que põe, uma vez que colocou a mão no arado, não, e olha para trás, é apto para o reino dos céus. Sabe, a obediência, a nossa obediência que atrai o favor de Deus para a nossa vida. Sabe, lá no capítulo 11 de 1 Reis, a gente vê que Salomão, né, não foi achado com um coração que nem o de Davi diante do Senhor, porque Davi tinha um coração que queria fazer tudo conforme o pai, e Salomão não. Salomão deixou-se perverter com as mulheres, ele fez tudo ao contrário do que Deus já lhe havia falado para ele. Falou que não era para tomar mulheres estrangeiras, ele toma. Então o coração dele não foi achado que nem o de Davi. Sabe, a gente vê assim também Saul foi rejeitado por Deus porque ele não obedeceu ao Pai, ele não obedeceu a Deus. Sabe, a nossa obediência vai nos levar para o céu, para o ajuda do Pai, sabe? Aquele que ama Jesus guarda os seus mandamentos, sabe? E os mandamentos de Jesus não são pesados, sabe? Então que nós venhamos obedecer em todo o tempo, colocar a vontade do Pai acima das nossas, não tem? Tipo, que nem Davi falou, né? Para que Deus não tirasse a presença dele, né? E nem o Santo Espírito, né? Da vida dele, e que Deus devolvesse a alegria da salvação. Sabe? Que nós venhamos ter esse mesmo coração de Davi, de falar assim, eu perco tudo, mas eu não perco a presença de Deus, eu posso perder tudo. Mas Deus não me deixe sair do lugar se a tua presença não for comigo, sabe? Então, tipo, que nós venhamos entender que mais importante do que a nossa vontade é a vontade do Pai, sabe? O mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade do Pai permanecerá para sempre, sabe? E então, muita gente tá falando, eu obedeço, eu sou de Deus, eu confio em Deus, eu vivo a vontade de Deus. Será? Será que estão obedecendo? Será que estão vivendo realmente o que o Pai quer? Então, que nem eu começo com a pergunta, e daí para a minha fome? Se for para saciá-la de forma errada e no tempo errado. Sabe, só para esclarecer aqui, tipo, não era errado Jesus comer pão,
Não. O errado era ele querer de volta os atributos que ele tinha abrido mão para transformar aquelas pedras em pães, sabe? Então, muitas das vezes, nós queremos algo, né? Desejamos algo, queremos algo. O problema não é ter aquilo, o problema é adquirir aquilo de forma errada e no tempo errado. Jesus Cristo, ele estava com fome, mas chegou o tempo que ele se saciou, né? De que forma, querido? Tipo, depois que Satanás retira dele, vem anjos e lhe servem, sabe? Não é da minha forma, não é da forma que Satanás quer, sabe? É da forma que Deus quer. É viver na vontade dele. É viver no que ele quer. O errado é saciar essa fome nossa. Esses desejos, essas vontades, da forma de Satanás ou do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. A vontade do Pai tem que prevalecer acima de nós, da nossa. Por isso, o porquê dessa pergunta. E daí para minha fome? Se for para saciá-la de forma errada e no tempo errado. Sabe? O errado é como eu vou saciar. E no tempo que eu vou saciar. Sabe? Então, é tudo no centro da vontade do Pai. Sabe, o mais importante do que a minha fome é a palavra. Sabe, o mais importante do que os meus desejos, os meus anseios, é a vontade do Pai. Sabe? Então, que venhamos ter esse mesmo sentimento, sabe? De Jesus Cristo. Entendeu? Então, que nós venhamos depender do Pai totalmente.